Ciro Conte, entrevista. Nós estamos tendo a alegria, a satisfação de receber aqui, sempre muito bom recebê-lo aqui, Mauro Carvalho, ex-chefe, ex-secretário-chefe da Casa Civil, agora senador. Seja bem-vindo aos nossos microfones. Estava com saudade já, faz tempo que você não aparece aqui. Bom dia, ouvintes da Rádio Conte, um prazer muito grande estar aqui hoje. Agradeço muito a Deus de me proporcionar essa oportunidade junto com você, João Edson, Neta, Juliane, e aqui o Joacir e o Felipe também no comando de tudo aqui. Muito obrigado a todos, bom dia. Os dois ali são os homens da técnica, são os botões ali que se eles quiserem tirar a gente do ar... Tira mesmo. Esse pessoal da técnica é pior do que sogra, né? Se resolver um problema, tá difícil. Mauro, lógico que você esperava ir para o Senado, você foi candidato a suplente, né, na chapa do Wellington Fagundes, né? Mas você foi para o Senado no momento quente lá, né? Você chegou na efervescência, chegando. Qual que são as primeiras impressões do Senado? Bom, primeiro agradecer muito o senador Wellington, né, pela confiança, pelo desprendimento de me proporcionar, aumentar a minha experiência na vida pública, um momento realmente ímpar na minha vida. Estou muito honrado de assumir o Senado num momento tão importante para o Brasil como esse, que é a discussão da reforma tributária. Nós sabemos que a reforma na Câmara Federal foi aprovada ali de afogadilho, muito corrido, poucos segmentos da sociedade foram ouvidos, e agora no Senado não. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, tem dito que no mínimo essa reforma deverá permanecer no Senado no mínimo 60 dias, 90 dias, para que toda a sociedade tenha o direito de se pronunciar, de colocar as suas reivindicações, de colocar os seus problemas e principalmente os impactos, né, João Edson, que nós não sabemos ainda. Nós não sabemos a alíquota, nós não sabemos o impacto. Sim. Como é que você pode aprovar um projeto desse sem ter o menor conhecimento dos impactos que isso irá acontecer na vida do cidadão brasileiro? Não faz o menor sentido isso. Mauro, eu conheço muito bem as duas casas, o Congresso e o Senado. Eu acho que ela está em boas mãos. Na Câmara dos Deputados, o jogo de interesse, a disputa, foge a elegância, vai para a deselegância, né? Eu acho que assim, ela foi aprovada ali no tempo certo, né? Eu não acho até que não discordo um pouquinho da questão que foi acelerado, porque quanto mais tempo fica ali, ela dissolve. Qualquer projeto desse tamanho ali é complicado. Agora o Senado não, o Senado eu vejo como um pouco mais sério, um pouco mais pautado, menos, eu acho que assim, eu acho que aquele negócio da construção, o acabamento é vocês mesmo lá que vai ter que lidar com isso. E vai pegar todo o seu período, né, que você vai ficar lá. Vai. Então, assim, você vai estar no momento mais importante, talvez, dessa legislatura do Senado. Você vai estar presente lá, né? Quando eu digo, João Edson, que foi aprovado no afogadilho Sim. e numa pressa muito grande, é que se a gente tivesse um texto totalmente transparente, com as alíquotas sendo abertas e colocadas no texto, os impactos financeiros que isso causará na classe trabalhadora, na classe média, no pequeno e no médio empresário, no pequeno e no médio agricultor, não teria problema nenhum. Sim. O que eu questiono muito é a falta de informação que foi colocada nesse processo. Então as pessoas votaram sem saber as consequências que isso irá trazer na vida de todos nós brasileiros. Então eu questiono muito isso. Então o deputado nosso, Fábio Garcia, que hoje está na Casa Civil, fez um trabalho gigante ali, né, colocando a manutenção do FETAB e desonerando a cesta básica. Isso foi faltando 2 segundos para aprovação do texto. Então, essa discussão que eu acho que deveria ter sido maior na Câmara, para as pessoas realmente terem consciência daquilo que estava sendo votado. Sim. E a maioria ali com certeza não tinha. O Senado parece que já está pacificado o formato, né? Tinha falado antes de fatiar ela, que seria muito ruim, porque daí ia formar as comissões, né? E nem todos iam ter contato. Não vai fatiar ela. Mas as comissões vão atuar da mesma forma. Você está em qual comissão? Eu até
Fico até muito agradecido, tanto pela União Brasil, sim, e aí pelo nosso senador Jaime Campos, que abriu as portas para mim no Senado, me apresentando todos os senadores, da mesma forma o senador Wellington, mas eu acabei assumindo uma das principais comissões, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, né? Também isso como titular, também estou como titular na Comissão de Educação e na Comissão de Relações Exteriores. E existe aí uma possibilidade de eu vir assumir também a Comissão de Meio Ambiente, já que eu vou relatar o projeto de lei sobre a estadualização do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Então eu espero que o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, coloque realmente essa discussão, né? Está muito em dúvida, vai para a Comissão de Assuntos Econômicos ou vai ficar na CCJ. Então eu gostaria muito que ela fosse para cá, mas independente disso eu também posso participar da CCJ como senador e vou ali com certeza participar ativamente, como tenho feito nesses poucos dias no Senado. Na semana passada tive uma audiência com o relator senador Eduardo Braga, ele foi até meu gabinete, conversamos ali longamente, e dentro dos assuntos que eu coloquei, lógico, foi o FETAB. E o que eu disse para ele é que eu fiquei muito feliz pela sua nomeação como relator, porque ele vem do norte do país. E as regiões mais prejudicadas nessa reforma tributária é o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste. E o que eu disse para ele também é o seguinte, a mesma importância que a Zona Franca de Manaus tem para o Amazonas, o FETAB tem para o Mato Grosso. Então que eu gostaria que ele tivesse essa mesma sensibilidade para a manutenção do FETAB, não só para Mato Grosso, mas para Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará, que são os 4 estados que possuem esse fundo para transporte e habitação. Senador, na semana passada o senhor acabou comentando com a imprensa de que essa reforma ela precisa se justificar também pelo fortalecimento da indústria no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste brasileiro. E aí o senhor citou que ela precisa ter uma alíquota diferenciada para essas regiões. Qual seria essa alíquota diferenciada e como é que se pretende conduzir essa negociação lá no Senado? Já conversou com a bancada dessas regiões para estar trabalhando um projeto em conjunto nesse sentido? É esse o trabalho que nós estamos fazendo, Neto, porque nós estamos longe dos portos, dos aeroportos, que o nosso aeroporto não é internacionalizado, é outra pauta também que eu irei discutir no Senado. Nós temos a energia mais cara do Brasil, não por conta do ICMS, que o ICMS nosso da energia hoje é um dos menores do país, mas por conta das linhas de transmissões, que nós temos um estado enorme e tudo isso vai para o custo da tarifa. Nós temos uma falta de mão de obra grande no estado de Mato Grosso, né? O governo do estado, o governador Mauro Mendes, tem feito um programa de qualificação aí para melhorar isso. Qual a motivação que eu vou dar para os industriais se manterem no Mato Grosso? Primeiro nós temos que pensar em manter aquilo que nós temos aqui, né? E qual a motivação que eu vou dar para essas pessoas vir para Mato Grosso? Se ele no Sul e Sudeste, ele tem tudo isso. Quando dá um problema numa máquina aqui no Distrito Industrial, a assistência técnica geralmente está no Sul e no Sudeste. Aí para a pessoa vir aqui é passagem de avião, é hospedagem, essa semana eu não posso, aí a máquina fica parada 10, 15 dias. Se eu estou lá nos grandes centros, com 2, 3 horas ele está na minha empresa. Então eu não posso, esses estados que estão em pleno desenvolvimento, não podem ter a mesma condição que os outros estados brasileiros. Então o que a gente tem dito é que a gente estamos propondo, inclusive, um diferencial de alíquota de 5% para as vendas interestaduais, para que essas empresas que se instalarem no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste continuem sendo competitivas. Porque senão vai haver uma reindustrialização do Sul e do Sudeste e nós vamos ter um efeito ao contrário do que aconteceu no Mato Grosso na década de 70 e 80, 90 também, que nós tivemos uma imigração muito grande. Agora as pessoas vão começar a retornar para os seus estados de origem. Então, nós temos que manter o mesmo equilíbrio. No Mato Grosso não pode perder aquilo que conquistou até hoje. Essa é a nossa discussão no Senado. Nós vamos agora para Pontes Lacerda. O nosso parceiro Antônio Luiz tem uma pergunta. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, João Edson. Bom dia também, senador
Mauro Carvalho, prazer tê-lo aqui no interior, através da Rede Conte. Ao menos 3 dos 10 estados com maior produção agropecuária do país poderão criar um imposto com vigência de 20 anos sobre o agronegócio, conforme reforma tributária já aprovada na Câmara. O texto ainda precisa desse aval aí do Senado. O senhor acredita que Mato Grosso, sendo um desses estados, vai manter o FETAB ou vai criar outro imposto para o setor produtivo? Antônio Luiz de Pontes Lacerda. Bom, Antônio Luiz, a informação que eu tenho são de 4 estados. Ninguém está criando nada. Ninguém vai criar nenhum tipo de imposto. Até porque no texto, se você observar, ele tem só existe fundos que foram criados até abril de 2023. Então só tem 4 estados que fazem parte desse fundo. E é a manutenção do FETAB. Não é aumento de imposto, não vai aumentar o percentual do FETAB, não vai fazer nada disso. Vai manter, não é um novo imposto. Vai manter o que está hoje. Não é um novo imposto. É a manutenção do que nós já temos para continuar investindo na infraestrutura, continuar investindo na habitação. Como é que foi possível fazer 2.500 quilômetros? Como é que o governador Mauro Mendes conseguiu fazer 2.500 quilômetros em 4 anos? Né? Como é que foi possível agora lançar 40 mil habitações no estado do Mato Grosso? Nós temos que lembrar que o governador Mauro Mendes foi o único governador na história desse estado que investiu 100% do FETAB na infraestrutura e em habitação. Muitos governadores pegavam esse dinheiro do FETAB para pagar folha de pagamento. E não bastasse isso, nós mandamos uma lei para a Assembleia Legislativa para que realmente o FETAB ele vá para uma conta separada, exclusiva para infraestrutura e habitação. Ou seja, não tem como o recurso arrecadado do FETAB vir para o caixa do governo para pagar outras despesas. São 3,5 bi, né, secretário? Como é que nós vamos perder isso? Como é que nós vamos perder esse recurso? Aí tem produtor rural que ontem até me passou uma mensagem: Mauro, nós não podemos. Eu falei, é tão simples o seguinte: não quer o fundo? Não tem logística também. Exato. Como é que nós vamos fazer as duas coisas? Então você não quer pagar o fundo, mas você quer a logística, você quer a estrada asfaltada, você quer a ponte, você quer a ferrovia, você quer toda a infraestrutura, você quer a habitação. Não é tão simples assim. Não vai aprovar o FETAB, vai continuar do FETAB, vai comprometer toda a logística. Nós temos que lembrar que nós temos mais de 20 mil quilômetros ainda de estradas para serem asfaltadas no estado. É com o FETAB que está duplicando o BR-163. Isso tudo. Então, a BR-174, que virou MT-170, a MT-100, MT-140, todos os investimentos que nós temos feitos, e já temos, além dos 2.500 quilômetros de asfalto que foi feito nos primeiros 4 anos, temos que lembrar que tem 1.826 quilômetros de ordem de serviço sendo construídos no estado do Mato Grosso. Isso aí é projeto aprovado, licitado e com empresa trabalhando. Fora ainda o que vai ser licitado. Como é que nós vamos dar continuidade nesse... Porque está todo mundo elogiando, todo mundo gostando. Eu tinha esse problema, mas não quero pagar nada. Ninguém gosta de pagar imposto. Né? Ninguém, nenhum cidadão comum nesse mundo gosta de pagar imposto. Mas todo mundo quer o serviço de qualidade de volta. E o FETAB tem feito isso e com muito louvor. Já chama imposto, né? O próprio nome já diz isso, é imposto, né? Mas a janta não é de graça, alguma coisa tem que acontecer, né? O Tadeu Benites, de Mirassol do Oeste, também tem uma pergunta. Bom dia, Tadeu. Muito bom dia, João Edson, e bom dia a todos. E bom dia ao senador Mauro Carvalho. Senhor Mauro, em seu discurso de posse como senador, o senhor foi enfático ao dizer que trabalharia por uma reforma tributária diferente da que estava sendo proposta. A proposta foi aprovada na Câmara Federal por ampla maioria e agora será analisada no Senado. Quais os pontos que o senhor trabalhará para serem alterados? De Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos aí da região de Mirassol. Tem alguns pontos que são nervosos na reforma tributária. Nós temos o problema da prestação de serviços.
que nós temos que ver como é que vão ficar esses profissionais prestadores de serviço, que ainda não está bem esclarecido. Os profissionais liberais, médicos, advogados, psicólogos, como é que vai ficar a prestação de serviço? Como é que ficam os planos de saúde de todos nós brasileiros? Quem que vai suportar um aumento significativo no plano de saúde? Porque do jeito que a reforma tributária foi concebida, nós teremos mas um acréscimo muito grande em toda a prestação de serviço, seja ela qual for, seja na oficina mecânica, seja no seu advogado, seja no seu médico. E o que nós queremos ali é realmente ouvir todos esses segmentos que não tiveram oportunidade de serem ouvidos na Câmara Federal. Eu estou preocupado com a classe trabalhadora. Qual vai ser o impacto na vida desse cidadão? Ele vai continuar com o mesmo poder de compra que ele tem hoje? Ele que tem sua carteira assinada, que tem todos os seus impostos retidos na fonte, ele vai continuar tendo o mesmo poder de compra que ele tem hoje? Nós temos que avaliar isso. Então, o pequeno empresário, o médio empresário, como é que nós vamos tratar essas pessoas? Nós não podemos alimentar um segmento muito forte em detrimento de outro. Nós temos aqui que ter o equilíbrio nessa reforma tributária, e é essa responsabilidade que o Senado Federal tem que desenvolver. Então são vários pontos ainda na reforma que está obscuro, que ninguém teve acesso, não sabe qual o impacto. Você vê que o próprio senador Eduardo Braga, que é o relator da matéria, colocou, olha, eu pedi para o Ministério da Economia para que apresentasse os números. Como é que se aprova uma reforma sem saber dos números? E o pior que isso, que eu vejo sobre a reforma, a reforma cuida do caixa do governo. Quanto é que eu vou arrecadar, quanto é que eu vou trazer para dentro do meu caixa. E ninguém se fala em reforma administrativa, quer dizer que eu não tenho dever de casa nenhum. Eu posso continuar com a minha casa gastando o que eu quiser, contratando gente como eu quiser, da forma que eu quiser. Então não existe isso. Para você fazer uma reforma nesse país, tem que ter a coragem que o governador Mauro Mendes teve, que ele fez as duas ao mesmo tempo. Ele fez a reforma administrativa, diminuindo o custo da máquina, revisando todos os contratos, reduzindo o número de servidores e, ao mesmo tempo, foi conversar com o comércio, com a indústria e com o agro. Agora, como é que nós vamos tratar só do caixa? Trato do caixa e minha despesa interna fica livre, para mim gastar aquilo que eu bem entender? Não faz sentido isso daí. Então, nós tínhamos que estar discutindo junto com a reforma tributária, também a reforma administrativa. Porque essa sim vai trazer grandes economias para o governo federal, para estados e municípios, que vai sobrar recursos suficientes para que a gente melhore os serviços prestados para toda a sociedade brasileira. Agora são 7h25, nós estamos entrevistando o senador Mauro Carvalho, ele vai continuar aqui com a gente. Ele tocou num ponto agora que no retorno nós vamos voltar a falar sobre ele, que é a possibilidade de uma reforma administrativa que está sendo negligenciado nesse momento tão importante. Agora são 7h30, está sintonizado aqui no seu jornal Giro Conte, e hoje nós estamos conversando com o senador Mauro Carvalho, que vai estar ativo na reforma lá no Senado, que já chegou na casa, né? E o debate vai ser lá agora. Mauro, quando nós fomos para o intervalo, você tinha abrido um parênteses aí que a gente precisa trabalhar um pouco ele, né? Não, estou falando aqui da reforma tributária, você teve a experiência de fazer aqui no Estado, você estava na Casa Civil, quando ocorreu a reforma tributária, junto com a reforma administrativa, né? E uma das questões que a gente sempre disse, tão velho quanto o discurso de a gente necessitar de uma reforma tributária. Só quero lembrar que, historicamente, para as pessoas, 88 foi a Constituição Federal, 90 as Constituições Estaduais, 92 as municipais, a Lei Orgânica Municipal. Quando terminou a Lei Orgânica Municipal, já se discutia agora, o próximo passo tem que ser a reforma tributária. Então, desde 92, existe um debate sobre isso, né? Mas junto com ela, da mesma idade dela, é uma reclamação que você, enquanto cidadão, já fez bastante, foi para o Estado, e no Estado você também falou isso, né? Que o peso da máquina administrativa no Brasil é muito cara, né? É devagar, é lenta, é cara, é muitas pessoas. Existe um clima, junto com a reforma tributária, da gente conseguir mexer em alguma coisa na reforma administrativa do Estado, da União? Olha, João, eu gostaria muito que existisse esse clima. Eu não vejo essa conversa dentro do governo federal.
né? Então, eu gostaria muito que a reforma administrativa viesse antes da reforma tributária. Mas já que não é possível, podemos fazer as duas ao mesmo tempo. Mas não há essa discussão em Brasília. Ninguém se fala no custo da máquina, no inchaço da máquina. Porque quando a gente fala em custo de máquina, inchaço de máquina, nós estamos falando que menos recursos para investimentos na área da saúde, na área da educação, na área de infraestrutura, em todos os sentidos. Então, nós temos a obrigação de olhar como a gente faz dentro da nossa família, da nossa casa. A gente toda hora não está olhando para saber, para diminuir a conta de luz, diminuir a conta de supermercado, para não perder a qualidade de vida da família, mas você acaba vendo quais são as economias possíveis que são feitas dentro da sua casa. É isso que o governo federal tem que fazer. Porque se a gente não tiver esse cuidado, e a gente só fala de reforma tributária, então só vou... Qualquer problema que eu faça aqui, eu tive um desperdício enorme aqui, grande. Ah, não, eu vou lá e coloco mais imposto, cobro esse furo aqui. Aí eu aumento mais essa despesa aqui, não, eu aumento o imposto, vou lá e cobro esse furo. Não faz sentido isso daí, não tem cabimento isso. Então essa discussão, eu acho que nós temos que realmente colocar o dedo na ferida e ir para cima. Saber o quanto a máquina pública pode ser diminuída, mantendo a mesma eficiência, mantendo e melhorando a qualidade dos serviços. É isso que nós temos que fazer, não simplesmente ir para o Senado para só tratar de impostos, naquilo que vai impactar na vida do cidadão. O IVA mais caro do mundo, como está hoje na Folha de São Paulo, não tem cabimento um negócio desse. Entendeu? Essa discussão, porque muitas vezes, João, quando a gente fala em reforma administrativa, muitas vezes não seria nem necessário aumentar a carga de impostos do cidadão. Sim. Poderia até diminuir. Se a nossa despesa interna diminuir, também nós podemos manter do jeito que está, ou também até diminuir um pouco os impostos. Sim. Então não é isso que está sendo feito. E é isso que eu tenho, toda a oportunidade que eu tenho colocado muito dessa forma, que nós podemos sim fazer a reforma tributária, desde que a gente tenha um compromisso também de olhar para dentro do nosso umbigo e saber quanto a gente pode economizar dentro da nossa casa. Porque... Como o senhor propõe essa redução dentro do Executivo? Olha, é fácil. Nós saímos aí de quantos ministérios no ano passado para quantos esse ano? A máquina não parou de trabalhar o ano passado. Né? Então, é avaliado, quando você, por exemplo, na Casa Civil, nós tínhamos, no dia 2 de janeiro de 2019, foram demitidos 199 servidores comissionados. Eu não sei nem onde essas pessoas sentavam. Aqui no Estado? Aqui no Estado. Tinha caminhonetes na Casa Civil há 4 meses, pagando aluguel, sem rodar 1 quilômetro. Tinha contrato de ar-condicionado, como esse que eu estou vendo aqui no estúdio, que a manutenção, vinha aqui trocar o filtro, era R$500. Tinha contrato de caminhonete da Polícia Militar de R$6.800, caiu para R$3.600. Então, agora vamos levar isso para o governo federal. O quanto de economia, de contratos que a gente pode rever nesse cenário para trazer uma economicidade para dentro de casa. Você imagina com a dimensão que é esse Brasil. O governo federal tem escritórios em todos os municípios, todas as regiões. O quanto a gente pode reduzir o custo dessa máquina. Entendeu? Então todo mundo tem o dever de casa. Então tem muitas oportunidades. Contratos de internet, por exemplo, da Secretaria de Educação aqui do Estado de Mato Grosso, de 11.900.000, o mesmo contrato, aumentando a quantidade de gigabytes, 2.900.000. Agora, você já imaginou você fazer um pente fino no governo federal, em todas as empresas, todas as autarquias, para trazer eficiência, o quanto que a gente pode economizar de recurso e devolver esse recurso para a população? Então, é isso que eu tenho dito. Ninguém senta para olhar o seu umbigo, só fica olhando o dos outros. Mas olhar para dentro de casa, ninguém tem feito isso. Você falando aí, me ocorreu aqui de... Quantos prédios locados o governo federal tem por esse Brasil afora? Né? Olha só que em Cuiabá se assusta. João Edson, nós revisitamos todos os contratos de aluguel. O governo do Mato Grosso tem poucos prédios alugados, mas sem exceção, todos sentaram e nós renegociamos um outro valor de aluguel e um outro índice de reajuste também. Porque o governo começou a pagar em dia. Quem paga bem, compra bem.
Sim. O governo do Mauro Mendes começou a ter respeito e credibilidade, coisa que não tinha em gestões anteriores. Então, tudo isso daí fez com que o Estado tivesse uma eficiência. Tem muita coisa para melhorar? Lógico que tem, todo dia. Todo dia você tem coisas para melhorar. Então, só que você tem que ter a coragem de enfrentar. Sim. Né? Mauro, eu quero falar um pouquinho aqui do Estado, né? Falamos lá do Senado, né? A gente sabe que você está lá, mas daqui a pouco você pode estar aqui de volta, né? Independente disso, tem uma proximidade muito grande com o governador Mauro Mendes. Parque de Chapada, quais os rumos que você está vendo em relação a isso? Foi colocado 3 possibilidades, né? O governo fazer uma licitação, fazer uma transferência direta, né? Fazer uma nova licitação, ou fazer uma transferência direta, e a terceira era a delegação compartilhada, né? É isso. Isso, né? O governo quer mandar. O próprio governo gestar o parque, né? Como que você está enxergando aí? Quais as possibilidades? Olha, lógico que tem possibilidades que são melhores, né? A delegação é uma possibilidade dessas daí a melhor que tem, mas o importante é que esse parque seja administrado pelo governo do estado, e eu vou dizer por quê. O governador Mauro Mendes tem uma estratégia para a Baixada Cuiabana, com um complexo turístico muito grande para todas essas regiões da Baixada. E o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães faz parte desse contexto. Nós temos todos os projetos prontos de investimentos no Parque Nacional. Quando o governador Mauro Mendes fala que tem 200 milhões de reais para investir no Parque Nacional de Chapada, é baseado nesses projetos que já foram discutidos. Diferente da empresa que ganhou a licitação, que ainda bem o Tribunal de Contas da União cancelou, que investiu 18 milhões em 30 anos. Agora, não é o Parque Nacional de Chapada. É o Parque Nacional de Chapada, é a Orla de Santo Antônio, Sim. É a Orla de Barão de Melgaço, é o Parque Novo Mato Grosso, que vai ser o maior parque de entretenimento do Brasil, com vários equipamentos lá dentro, agroplace, cartódromo, autódromo, motocross, esportes aquáticos, roda gigante, parque da família. Se eu continuar aqui, não vamos parar, vai a entrevista toda e falar de tantas coisas que vão ser colocadas ali. Então, todo esse complexo turístico envolve também o Parque de Chapada, por isso desse interesse. O que a gente quer? Que as pessoas que venham visitar o Mato Grosso param em Cuiabá e ele vai ter um itinerário de uma semana para ele fazer aqui. Ele vai para Nobres, Rosário, Bom Jardim, vai para Santo Antônio, vai para Barão, vai para Mimoso, volta para Cuiabá, vai no Parque Novo Mato Grosso, vai para Chapada. Em suma, é todo um projeto estratégico, por isso que a gente tem discutido muito. E o que deixou a gente muito decepcionado também foi o investimento que a pessoa que ganhou o leilão em São Paulo, que ganhou o projeto de licitação, primeiro que um ingresso abusivo de acesso ao parque. Segundo, que o investimento é irrisório. Aquilo ali não tinha investimento nenhum, o que tinha ali era manutenção. Exato. Né? E assim, você viu o valor, é um negócio louco, né? Em 30 anos, né? 30 anos, 18 milhões. Nossa. E o governador Mauro Mendes propôs 200 milhões em 4 anos. Essa é a diferença. Não dá nem para discutir isso. Ferrovia. Já começou? Como é que está indo? Vivaldo Lopes está aqui no estúdio. Lopes, já vamos cumprimentar o Vivaldo já. Bom dia, Vivaldo. Seja bem-vindo. João, bom dia, time Conto. Bom dia, meu amigo Maurinho, né? Mauro Carvalho. Também conhecido por Mauro Carvalho. Exatamente. Mas a ferrovia, ela já, a ponte ali da 163 já está pronta. A licença ambiental do primeiro e do segundo trecho também já foi entregue para Rumo. E obra plena. Obra plena. Os investimentos é que a gente não tem acesso porque está dentro de locais de difícil acesso, né? Mas aquilo que a gente vê, por exemplo, que é a ponte da BR-163 próxima ali a Rondonópolis, essa daí já está pronta. E a obra está a todo vapor. E tem contrato, né, João Edson? Ele tem que cumprir o contrato, trazendo essa ferrovia até Cuiabá, levando a Nova Mutum e Lucas. E tem contrato de prazo. Então, eles não, com certeza irão cumprir aquilo que foi acordado com o Estado do Mato Grosso e o quanto de benefício, principalmente esse terminal de Cuiabá, o quanto de benefício que vai trazer para a indústria e comércio que faz parte da Baixada Cuiabana, essa região oeste, a região de Barra do Bugre, todos vão usar esse terminal aqui. Então, essa ferrovia vem trazer uma diferença, um marco histórico aí na competitividade do Mato Grosso.
Nessa questão da ferrovia, mas um pouco ligada também ao 163, dá uma atualizada para a gente como é que está o entorno da 163 aqui entre Cuiabá e Várzea Grande. O governo vai duplicar essa obra? Como é que está a previsão de obras nesse sentido? O que a gente tem que entender é o seguinte: o governo do estado de Mato Grosso, ele assumiu uma concessão federal. Ponto. Ia ter a caducidade do contrato, por falta de cumprimento do contrato. O governo assumiu esse contrato. Não, nós temos que seguir o que está no contrato dentro do projeto da NTT. Quem define se vai duplicar ou não somos nós. Nós somos executores, concessionários. Então a NTT que vai falar, ó, esse trecho você vai duplicar, esse daqui você não vai, esse daqui você vai fazer uma ponte, aqui você vai fazer uma passarela, aqui você vai ter um contorno, aqui você não... É isso, quem define é a NTT, diferente das obras estaduais, que nós, o estado de Mato Grosso, é realmente o proprietário, que ele tem a liberdade de adequar o projeto, de ampliar o projeto, de fazer o que ele bem entender. No caso da 163, a concessão da NTT. Então, se tiver alguma coisa nesse sentido de duplicar a imigrantes, que todo mundo está dizendo, quem dá essa ordem para a gente é a NTT. Entendeu? Agora, nós temos que lembrar também o seguinte: existe uma reforma grande na imigrantes, se não me engano, acho que é uma parte do trecho até de concreto, tudo isso. Nós temos que lembrar do outro contorno que também está sendo feito, né, que é o contorno norte. Sim. Então, já foi listado o trecho 1, vai ser listado o trecho 2. Será que na hora que esse contorno estiver pronto, o movimento da imigrantes vai ser tão forte como é hoje? Porque o que vai acontecer? Esse contorno vai sair para lá do Sinuelo. Vai sair de novo ali, próximo lá perto, próximo do Trevo do Lagarto, um pouco para frente. Quem vai passar Várzea Grande, vai passar tudo. Será que eu tenho necessidade de usar imigrantes? Então, por isso que esse estudo de tráfego é feito pela NTT. Se a NTT realmente chegar e a conclusão que tem que duplicar, seja esse trecho ou qualquer trecho, ela simplesmente envia um comunicado para o Estado. Lógico que tem todo um regramento em cima disso daí, mas aí a gente pode executar. Mas nós não temos a liberdade, o governador Mauro Mendes não tem essa liberdade de simplesmente, numa canetada dele, falar eu vou duplicar e acabou. Quem faz isso é a Agência Nacional de Transporte. Ponto. Vamos falar de economia? Giro Conte. Economia. Já que nós estamos falando de coisas que muitas vezes ficam enrolado, Vivaldo, vamos falar do desenrola. E nada melhor falar do desenrola já com o senador aqui que está, né, ligado isso. Inicia hoje, né, o programa Desenrola. Quem que será beneficiado? Quais os impactos na vida das pessoas e das empresas? Olha, o Desenrola é um programa que vem sendo prometido na campanha, tanto do Ciro Gomes como do Lula. Mas o Ciro já botou defeitos, que não era desse jeito não, o dele era bem melhor. Mas é bem a cara do Ciro Gomes, né? Nada é perfeito desde que não seja feito. Só é perfeito se for feito ou sugerido por ele próprio. Olha, o que ele beneficia são as pessoas de baixa renda, né? Qual que é o esforço? Ele é até interessante, é meio contraditório, né, com o combate à inflação. O Desenrola pretende agora, essa semana, a Confederação Nacional do Comércio publicou uma pesquisa, senador Mauro, demonstrando que 67 milhões de brasileiros estão endividados além do normal. 67 milhões de pessoas. Esse Desenrola, então, pretende retirar essas pessoas da negativação, eles estão fora do mercado de crédito, e trazer para o consumo. Né? Daí a contradição. Quando você estimula o consumo, você estimula também a alta da inflação. E o governo hoje está se matando para reduzir a inflação e, por consequência, reduzir a taxa de juros. Então, num primeiro momento, veja bem, a FEBRABAN já demonstrou também que essas pessoas endividadas significa 50 bilhões de reais para solucionar a dívida delas. Então, o governo vai por etapas. Hoje, por exemplo, a primeira fase do Desenrola pretende duas coisas. Primeiro, retirar da negativação qualquer pessoa física que tenha dívida até R$100. Por incrível que pareça, tem mais de 1,5 milhão de pessoas que estão negativadas por ter dívidas inferiores a R$100.
Então os bancos vão dizer o seguinte: nós vamos parar de negativar. Mesmo que você não tenha pago a dívida, você não vai ficar mais negativado, o que permite ele voltar a tomar crédito. E nessa fase, hoje também começa aquelas pessoas que têm dívida com bancos. Você vê, os bancos são tão fortes, fizeram um lobby tão forte. Primeiro eles resistiram, agora eles aderiram ao programa Desenrola, mas querem sair na frente. Então, a partir de hoje, quem tem dívida com o banco vão ter vários benefícios para ir lá solucionar. Reduzir o valor devido, alongar com juros menores, mas para solucionar, para ele parar de ficar negativado pelo banco ou pelo cartão de crédito, portanto, ele voltar a consumir. É interessante, beneficia as pessoas nesse momento que têm salários até 5 salários mínimos, até R$5.000, e, portanto, pode trazer de volta essas pessoas ao consumo. É interessante principalmente para o comércio, as pessoas vão voltar a comprar, a consumir. E numa segunda etapa, as pessoas que têm dívida com renda até R$20.000. Então, aí depois que vai entrar outra fase, que é pessoas que estão com dívida com carnês, com compra de geladeira, com conta de água, de telefonia, de energia elétrica, num segundo momento. Nesse primeiro momento, é isso. Reabilitar pessoas com... Sim. Agora, como fazer isso? A preocupação de todos é com essas fake news, essas mentiras e fraudes que tem. Então, estão sempre recomendando que procure a agência do banco, quem tem dívida com o banco, para solucionar diretamente na agência ou nos canais oficiais do banco. Evitem aquelas mensagens que vão aparecer aí, oportunistas. A boa notícia disso: o governo vai dar um desconto e vai comprar um pouco, pagar a parte da dívida para o banco que der o desconto. Deve 100, o banco vai resolver por 15, por 20, por R$25, e o banco vai chegar no governo e falar: olha, eu tinha uma dívida aqui de 100, eu aceitei a quitação por 25 ou por 30, mas eu quero uma compensação. O governo, senador Mauro, não vai tirar dinheiro do caixa, mas vai dar abrir algumas possibilidades para os bancos abaterem créditos tributários junto ao Banco Central, e o Banco Central, por exemplo, pode flexibilizar aumentando o limite dos bancos do depósito que ele faz, ele poder emprestar. Hoje é 60% só, 60% de cada depósito que fica no banco, ele tem que ficar retido no banco. O banco não pode emprestar, ele pode emprestar só uma parte, em média 40% daquilo que é depositado no banco. Só o governo federal fala: em vez de 60%, vou baixar para 55% ou para 50%. Isso já dá um fôlego grande para os bancos, porque ele tem mais dinheiro para emprestar e, portanto, ele ganha mais dinheiro também com isso. É uma boa medida no sentido que procura trazer pessoas para o mercado consumidor. É contraditório porque quando você estimula o consumo, e eu já vi o presidente Lula está querendo fazer algo parecido com os eletrodomésticos, o que foi feito com os carros populares. Dar um desconto e baixar, tirar os tributos federais, por exemplo, da geladeira, do ar-condicionado, do ventilador ou da máquina de lavar, para permitir que as pessoas comprem mais. É interessante, né? Porque estimula o comércio, estimula a indústria, mas é uma ameaça ao combate à inflação. Vou usar a minha opinião aqui, claro. Economista. Como chama o programa? É Desenrola. Desenrola. Vale da atitude do governo federal, tem que ser louvável, mas não vai resolver. Resolve, eu vou dizer por quê. É uma medida paliativa. Nós estamos atendendo a consequência e deixando de ver a causa. Essas pessoas estão endividadas porque ninguém suporta a taxa de juros nesse país. Como é que você consegue, se você fizer um crédito rotativo num cartão de crédito, você chega a pagar 450% em um ano de juros. 457. 405. Quem que suporta um negócio desse? Ninguém. A taxa do cheque especial é outra absurda. Ou seja, não tem regramento para isso. Então ninguém consegue nesse país. Então nós vamos resolver esse problema momentaneamente. Daqui a pouco as pessoas vão se endividar de novo. Quem que aguenta? É a maior taxa de juros do mundo. Então, o que o governo tem que ter é um regramento para cartões de crédito, para cheques especiais, para crédito rotativo rápido, porque os juros ali, as factors ficam pequenininhas perto desses caras. As maiores extorsões que
tem nesse país de cobrança de juros é dos bancos, das operadoras de crédito. Pela Exatamente. ganância. E atua onde? Onde que é atuado essas taxas de juros extorsivos? Na classe média brasileira, na classe trabalhadora e na classe menos favorecida. Porque esse não tem acesso a juros normais, a juros favorecidos, ele não tem acesso. E ele se sujeita a isso. Então o governo federal faz um programa, chama de desenrola, é válido, só que não vai resolver, porque daqui a um ano essas pessoas estão enroladas de novo, porque não vão suportar pagar as taxas de juros extorsivas. Então, o dia que esse país tiver um regramento para créditos pequenos, para cartão de crédito, para cheque especial, para crédito rotativo, aí nós começamos a dar dignidade para milhões de brasileiros. Que essas pessoas hoje são extorquidas pelo sistema financeiro brasileiro. Essa é a realidade. Mauro, você tem razão. E é uma boa bandeira para você como senador. Uma boa bandeira para você como senador. Pode contar comigo. O mercado de crédito, para cartão de crédito, no Brasil dá uma confusão e uma extorsão. Eu já falei isso mais de uma vez. E cada vez mais o Banco Central não intervém muito nisso. E cada vez mais tem mais bancos oferecendo cartão. O excesso de fornecimento de cartão de crédito. Nos últimos anos, eu verifiquei, foram entregues para os brasileiros mais de 87 milhões de cartões de crédito, sem ele ter capacidade de ter. Isso. Esses bancos digitais, então, essas fintechs estão empurrando o cartão de crédito. Pagar essa conta. Então, ninguém consegue pagar mas só lembrando, o Mauro está falando de um segmento de juro, que é o cartão de crédito. E o cheque especial. Que são muito. Não tem parâmetro no mundo cobrar juros de 457 de fatura atrasada de cartão de crédito. Mas eu vejo da seguinte forma: se a gente não se posicionar, o Banco Central também não vai fazer nada. É uma boa bandeira para o Senado pressionar o Banco Central para alterar esse jorramento que tem de cartão de crédito no mercado brasileiro e, por consequência, ele dá o crédito de qualquer forma. Porque o que é o cartão de crédito? É um empréstimo imediato, pré-aprovado, sem olhar. Mas se você não pagar, será assaltado. Mas é o que ele quer. O que o cartão de crédito, o que a operadora do cartão de crédito quer e o que o banco quer e reza, e eles não rezam, não é? Para ele não pagar em dia. Para não pagar em dia. Quando você atrasa, a fatura do cartão de crédito, o banqueiro e o dono da operadora do cartão dá sorriso, porque sabe que vai poder cobrar o juro de 457% ao ano. Verdade. Falando nisso, o nosso aqui já venceu. 7,55. Vivaldo, até amanhã. Até amanhã. Um bom dia a todos nós. Um prazer em reencontrá-lo, Mauro. Bom dia a você, Vivaldo. Um prazer aqui reencontrá-lo aqui. Mauro, Oi. Prazerzaço em receber aqui. É uma honra pra gente. Desejar todo sucesso. Competência você tem, mas muitas vezes precisa de sorte. Sorte para ter sucesso lá no Senado. Além de sorte, eu tenho Deus no coração, que faz a total diferença. Mas com muito empenho, muita dedicação, com o apoio dos amigos. Vivaldo aqui pode contribuir muito com a sua experiência comigo. Então, o Senado, você tem que ouvir as sugestões das pessoas, estudar aquele caso e realmente propor ali, que é a casa da transformação e uma casa de paz, onde nós estamos ali em condição igualitária. E contem comigo, eu vou fazer realmente, não vou decepcionar o povo de Mato Grosso, vou me dedicar muito, da mesma forma que dediquei na Casa Civil, agradecer de novo o Hélito, Jaime Campos, governador Mauro Mendes, que foi quem me deu essa oportunidade de vir para a vida pública, acreditou no meu trabalho, ele, a primeira-dama Virgínia, na minha lealdade, e hoje estou podendo contribuir com toda a sociedade matogrossense brasileira. Obrigado a todos, uma boa semana para todos nós e que Deus nos abençoe. Giro Conte.